Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró muitas ideias e o máximo que vocês me permitirem compartilhar das minhas experiências e ações testadas e aprovadas com milhares de alunos e alunas em mais de 24 anos de jornada no ensino do forró dança para sua transformação como professora ou professor de forró. Vamos juntos? Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o nosso tema hoje é o que é o forró? Então vamos lá, o que é o forró? No site forropatrimôniocultural.arte.br está descrito assim: o forró ou forró-bodó é um complexo cultural que expressa a filosofia de vida de um povo originário do sertão nordestino brasileiro, que devido às correntes migratórias desses habitantes para as diversas regiões do Brasil, sua cultura foi disseminada, tornando-se expressão cultural reconhecidamente brasileira, que atualmente está em processo de registro como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo IPHAN. É um patrimônio cultural imenso, pois sob esse termo forró estão todas as práticas comportamentais desse grupo social no que se refere à sua forma de comunicar, vestir, alimentar, festejar, tocar, dançar e se relacionar, resumindo os saberes e fazeres de um povo. Diante de uma cultura tão grande, complexa e ainda controversa em muitos aspectos, nesse vídeo eu vou me concentrar em responder as seguintes perguntas: o que é o forró enquanto cultura de um povo? O significado do nome, a etimologia da palavra. O que é forró pé de serra? O que é o forró universitário? E o que é o forró eletrônico? Para tanto, vou me apoiar em algumas publicações disponíveis na internet. Vamos lá? O que é o forró? Os pesquisadores Antônio Carlos de Quadro Júnior e Kátia Mari Volpe, em seu artigo Forró Universitário, a tradução do forró nordestino no Sudeste brasileiro, publicado em 2005 pela Unesp Rio Claro, São Paulo, assumem em seu estudo que o termo forró a princípio designa a festa onde se dança, se toca, enfim, onde há diversão. Mas não qualquer festa ou qualquer música. Os autores citam Jacinto 2001 para afirmar que deve ser uma sequência de ritmos nordestinos, tais como chachado, coco, baião, shot, entre outros. Afirmam também que há uma crescente aceitação do termo designando um gênero musical e também uma dança, já que ouvimos muito, vamos dançar esse forró? Segundo os autores, a palavra forró aparece pela primeira vez em uma letra de música em 1949 em Forró de Mané Vito, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Surgindo então o gênero musical forró, segundo José da Silva Calixto, ou Zé Calixto, ao gênero musical forró, oriundo do chachado, do coco e do baião. Antigamente era um baião quadrado o que Luiz Gonzaga fazia. Depois teve uma alteração de acento que ficou diferente e que hoje se chama forró. Há aqueles também que citam que forró é mais que um gênero musical, e sim uma forma de tocar, citando Trindade 2004. Para os pesquisadores Ivan Dias e Sandrinho Dupan em O que é o forró, um pequeno apanhado da história do forró, publicado pela Universidade Estadual da Paraíba em julho de 2017, o forró é um gênero musical composto por um conjunto de ritmos. É também um dos ritmos desse conjunto de ritmos. O forró é uma forma de dança e é também o nome de um tipo de festa. Os ritmos mais importantes desse conjunto de ritmos são coco, baião, shot, arrastapé, chachado, rojão e forró. Segundo os autores, também fazem parte desse conjunto de ritmos o samba, a toada, o martelo, a rancheira, o quadrado, o maracatu, a brejeira, o chamego, a marcha, o galope, o calango, a embolada, o choro, entre outros. Em seu blog, o artista Aldemário Coelho, que parece concordar com os autores anteriores, nos traz que, em princípio, é possível destacar que o forró se refere a uma festa onde normalmente as pessoas dançam, tocam e se divertem. No entanto, o termo não é designado para todo tipo de festa ou para qualquer música.
é preciso ter uma sequência de ritmos nordestinos, por exemplo, o chachado, o coco, o baião, o shot, entre outros. Aldemário Coelho também afirma que hoje em dia muita gente acredita que o forró pode ser definido como um gênero musical e também como uma dança. O site Wikipedia, acessado em 20 de fevereiro de 2020, afirma que o forró é uma festa originária da região nordeste do Brasil, bastante popular e comum principalmente nas festas juninas. Que o nome da festa forró é usado para definir inúmeros gêneros musicais, como o shot, o baião, o arrastapé e o chachado, por exemplo, e que quem não conhece suas histórias as confundem com um gênero único. O site descreve que as músicas são executadas tradicionalmente por trios instrumentais de sanfona, zabumba e triângulo. O forró também é um dos gêneros musicais da festa forró, o qual foi criado por Luiz Gonzaga em 1958. A dança do shot, dois pra lá, dois pra cá, passou a acompanhar as músicas desse novo gênero e a ser chamada de dança do forró. Os gêneros musicais executados nos forrós desde a década de 90 são chamados agrupadamente de forró pé de serra. Conhecido e praticado em todo o Brasil, o forró é especialmente popular nas cidades brasileiras de Caruaru e Campina Grande, que sediam as maiores festas juninas do país. Já nas capitais Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Teresina, Recife, Salvador e Maceió, são comuns, são tradicionais as bandas de forró em festas privadas que atraem especialmente os jovens. Eu abro aqui um parênteses para citar José Ramos Tinhorão, que em seu livro Os Sons que Vêm da Rua, capítulo 14, afirma que na década de 50, a migração de nordestinos, principalmente para as regiões sudeste e central do Brasil, havia chegado ao seu auge. Oriundos de várias regiões do Nordeste, eles vieram para construir e na pouquíssima bagagem trouxeram a sua música, a sua dança e costumes. Nas horas de lazer proporcionadas pelos curtos intervalos entre as jornadas de trabalho, noites de segunda a sábado e tardes de domingo, esses trabalhadores vindos de diversos pontos do Nordeste começavam a retomar os seus contatos culturais, precisando, para tanto, realizar um complicado trabalho de conciliação de suas diferenças regionais. Com o passar dos anos, a população de imigrantes nordestinos espalhada pelo Brasil, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, era tão grande que a necessidade de aproximação social entre iguais, principalmente para obter diversão, passou a exigir locais apropriados para ouvir música e dançar. A primeira dessas gafieiras de nordestinos, como os cariocas chamaram os primeiros forrós, foi o forró do Xavier, que surgiu na segunda metade da década de 50 no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Marinês gravou uma música especialmente composta para o forró do Xavier que fala assim: sou sertaneja nordestina, sou matuta, deixei a terra bruta, vim pro Rio trabalhar. Conheço tudo, vou à praia, vou ao prado, no domingo e feriado tem adonde farrear. Vou pro forró do Xavier, que formigueiro humano, gente de qualquer estado lá tem conterrâneo. É Xavier fiscalizando até de madrugada e o sanfoneiro vindo o grito da rapaziada. Xavier, o tocador quer cochilar, Xavier traz outro fole pro lugar, Xavier bota a moçada pra suar, Xavier quanta gente quer dançar. Em forrós como esse do Xavier e o do sanfoneiro Pedro Sertanejo em São Paulo, que por sinal surgiu em 1962 num bairro proletário paulista chamado Vila Carioca, tantos eram os nordestinos que chegavam via Rio de Janeiro, operários, domésticas, artesãos e pequenos funcionários vindos dos mais diferentes estados encontravam-se com sua cultura regional ao som da sanfona, zabumba e triângulo. Esse trecho do livro me chama a atenção porque aponta não só para o surgimento dos primeiros forrós designando lugares, mas também para a incrível diversidade de formas e estilos, tanto de tocar quanto de dançar o forró espalhadas pelo Brasil. E sobre a origem do nome, vamos ver o que dizem os mesmos autores? Antônio Carlos de Quadro Júnior e Kátia Mari Volpe citam Trindade 2004 para afirmar que a história do forró é repleta de fatos e lendas que se misturam com o tempo, inclusive sobre o próprio nome. E há 3 versões muito difundidas e que disputam entre si para ser a origem da palavra forró. A primeira, talvez a mais conhecida, é a que diz que o termo surgiu no final do século XIX,
nas construções das estradas de ferro no Nordeste. Segundo esta versão, os ingleses realizavam festas frequentemente, porém nem sempre abertas à população. Quando a festa era aberta a todos, escreviam na entrada "For all", ou seja, para todos. Rocha, 2004. Então, o termo teria surgido como uma variação da expressão inglesa. A segunda versão é muito parecida, porém quem realizaria os bailes seriam os soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, também citando Rocha, 2004. O termo forró-bodó, expressão africana que, segundo Luiz da Câmara Cascudo, significa algazarra, festa pra ralé, arrasta-pé, citando aqui também Trindade, 2004, é mais antigo que as duas versões anteriores. Além do mais, segundo Aurélio Buarque de Holanda, forró é a contração de forró-bodó, Rocha, 2004, e esta é a versão que os autores adotam como correta. E para os pesquisadores Ivan Dias e Sandrinho Dupan, o que significa o termo forró? Segundo eles, muitos atribuem equivocadamente o termo forró à expressão for all, para todos, supostamente rascunhada pelos ingleses da Companhia Férrea estabelecida no Nordeste brasileiro por 70 anos a partir de 1881, como forma de atrair os soldados americanos para as festas musicais dançantes durante a Segunda Guerra Mundial, festas estas que eram realizadas nos galpões das estações e que também eram chamados de a festa, o samba, o pagode, o zambé e o forró. Mais antiga que as peripécias estrangeiras, não seria difícil imaginar exatamente o inverso, tendo a arraigada palavra do vocabulário local ativado uma espécie de trocadilho bilíngue, sutil expressão do humor inglês misturada à inventividade tropical, pendurada nas famosas plaquinhas da memória coletiva, for all. Mais convincente e embasada é a linha de raciocínio que aponta para a palavra forró-bodó como sendo a origem da abreviatura forró, que no ramo linguístico banto, chegado ao Brasil com os escravos africanos, significava bagunça ou confusão, circunstâncias bem adequadas para estes bailes populares do interior nordestino do século XIX. Fossem nas casas de fazendas, terreiros dos sítios ou ruas dos povoados, os encontros misturavam variados estilos musicais de acordo com a formação instrumental, centralizada na lendária sanfona de 8 baixos, além do pífano, da gaita ou da rabeca. A esse eclético conjunto de gêneros e prazeres intitulou-se forró. Nessas festas havia música ao vivo e dança. Gente de todas as idades, casados, solteiros, crianças, jovens, adultos, idosos, dançavam sozinhas ou em pares. A expressão ganharia maior força com a expansão da indústria fonográfica e o aparecimento do pernambucano Luiz Gonzaga no início da década de 40 e do paraibano Jackson do Pandeiro no início dos anos 50. Dois dos principais expoentes da popularização de ritmos originalmente nordestinos, como baião, coco, rojão, chachado, arrastapé, maracatu, ciranda, embolada, entre outros, todos chancelados com o selo forró. As rádios e os discos espalharam o forró para todos os cantos do Brasil, divulgando a música e fomentando a dança. Aldemário Coelho, em seu blog, cita que atualmente existem 3 versões para a origem do termo forró. Entre elas, que a mais conhecida afirma que o termo apareceu no final do século XIX, quando os ingleses aportaram por aqui para construir no Nordeste a estrada de ferro. Que os ingleses frequentemente faziam festas e quando estas eram abertas ao público, teriam na entrada a inscrição for all, significando para todos. E que acredita-se que o termo foi contraído da expressão inglesa para forró. Que a segunda versão é muito parecida com a primeira, só que neste caso os responsáveis pela festa ou pelas festas seriam os soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Cita também que a terceira e mais antiga versão é de que o termo forró deriva da palavra forró-bodó, de origem africana, que significa algazarra, festa para ralé, arrasta-pé. Agora seguimos com o barulhinho gostoso da chuva para dizer que o site Wikipédia nos traz que o termo forró, segundo o filósofo pernambucano Evanildo Bechara, é uma redução de forró-bodó, que por sua vez é uma variante do antigo vocábulo galego-português for-bodó, corruptela do francês fourbudum, que teria a conotação de desentoação, ou seja, sair do tom, desafinação. Que na etimologia popular ou pseudo-etimologia é frequente associar a origem da palavra forró
a expressão de origem inglesa for all, para todos. Para essa versão foi inventada uma engenhosa história. No início do século XX, engenheiros britânicos instalados em Pernambuco para construir uma ferrovia promoviam bailes abertos ao público, ou seja, for all. Assim, o termo passaria a ser pronunciado forró pelos nordestinos. Outra versão da mesma história substitui os ingleses pelos americanos e Pernambuco por Parnamirim, Rio Grande do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, quando uma base militar americana foi instalada nessa cidade. Apesar da versão bem-humorada, não existe nenhuma sustentação para tal etimologia do termo. Em 1912 estreou a peça teatral Forró Bodó, escrita por Carlos Bittencourt, Luiz Peixoto e musicada por Chiquinha Gonzaga. E em 1937, 5 anos antes da instalação da referida base militar americana em território potiguar, a palavra forró já se encontrava registrada na história musical na gravação fonográfica de Forró na Roça, canção de Manuel Queiroz e Xerém. E quais os tipos de forró quanto ao período de surgimento, quanto às regiões e instrumentação e quanto às características básicas das danças? Antônio Carlos de Quadro Júnior e Kátia Mari Volpe adotam em seu estudo a existência de 3 categorias de forró enquanto festa, semelhante à oferecida por Silva, 2003, porém conflitantes em 2 pontos. A explicação dada pelo autor para forró tradicional se aplica melhor para eles como sendo forró pé de serra, citando Campina e Rocha, 2004. Os autores discordam também da origem dada por ele para forró universitário. Silva defende que o forró universitário teve sua primeira fase em 1975, sendo esta a sua origem, e segunda fase em 1990, quando se consolidou. Para Trindade, 2004, o forró universitário teve sua origem na década de 90, quando jovens, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, começaram a tocar e a dançar o forró pé de serra com toda a diferença cultural existente entre os crescidos nesses estados e os crescidos nos estados do Nordeste, o que inclui o fato da inserção de novos instrumentos musicais e fusão com outros gêneros. Em 1975, segundo Silva, 2003, jovens universitários começaram a tocar e a dançar, embalados principalmente por sucessos de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro em casas noturnas de São Paulo. Contudo, os autores entendem que o que acontecia em 75 é muito diferente, tanto na música quanto na dança, do que ocorreu a partir da década de 90, porque na primeira fase, segundo eles, o forró chegou ao meio universitário sem ser transformado por ele. Segundo eles, o forró universitário, originado e consolidado nas décadas de 90 e 2000, é muito diferente, inclusive musicalmente, até por ter uma raiz mercadológica impossível de passar despercebida. Para entender esta diferença, resumem o que consideram as características mais importantes das 3 categorias do forró conhecidas atualmente. Forró pé de serra. Eles citam Silos e Montanher, 2002, para afirmar que este tem como fonte de inspiração artística o universo rural do sertanejo e que acontece em meados da década de 1940 no Nordeste. É tocado por trios de zabumba, sanfona e triângulo, dando característica tímbrica singular à música. E na dança é comum vermos o passo básico com poucas variações, tanto em frequência quanto em quantidade, como giro simples. Músicos como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinho são alguns dos representantes do forró pé de serra. Forró universitário, segundo os autores, surgido quando jovens sulistas começaram a tocar e a dançar o forró pé de serra de maneira diferente da original, com fortes influências do rock and roll, do samba, do funk e do reggae nas décadas de 1990 e 2000. Estas variações introduziram características peculiares no passo básico, como marcação atrás e variações tais como giros mais frequentes e mais elaborados. A cidade de Itaúnas, no Espírito Santo, é a meca do forró universitário no sudeste do país, Trindade, 2004. O forró universitário é constituído principalmente por 3 das inúmeras danças constituintes do forró pé de serra: o baião, o shot e, menos frequente, o chachado. Na música, há a introdução de instrumentos no trio antes mencionado, como violão, contrabaixo
e percussão, sendo estes os mais comuns, além de bateria, entre outros. Como exemplo de bandas que tocam o forró universitário, podemos citar Fala Mansa, Rastapé e Forró Sacana. Forró eletrônico, segundo os autores, traz um visual mais chamativo e uma linguagem estilizada com grande destaque para os instrumentos eletrônicos, como guitarra, contrabaixo e principalmente o órgão eletrônico, o qual viria a substituir a sanfona. A dança também é mais estilizada, não sendo mais miudinha, passos pequenos, como no forró pé de serra e no forró universitário. Aqui estão incluídos, por exemplo, o cantor Frank Aguiar e as bandas Mastruz com Leite e Calypso. Já os pesquisadores Ivan Dias e Sandrinho Dupan falam de ramificações e citam 4 ramos básicos do forró, considerando critérios cronológicos e temáticos. O forró tradicional, mais conhecido como forró pé de serra, que surgiu no final do século XIX no interior dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Foi levado para o Rio de Janeiro na década de 40 por Luiz Gonzaga e de lá se espalhou para todo o Brasil através dos discos, das rádios e dos shows. Segundo os autores, a década de 1940 foi decisiva para o forró, já que, no início dos anos 1950, começaria a dividir o espaço conquistado no imaginário nacional com outros ritmos e tendências. Seu principal expoente é nada menos que Luiz Gonzaga do Nascimento, que teve seu primeiro álbum lançado em 1956, porém sua primeira gravação em disco de 78 rotações por minuto foi feita em 1941. O forró tradicional sempre existiu, mas teve seus altos e baixos. Durante a década de 1960 foi sufocado por outros estilos musicais, como a bossa nova, o iê-iê-iê, o rock e o jazz. Teve uma nova ascensão com a chegada dos artistas do forró MPB, música popular brasileira. Além dos 3 ramos já citados por outros autores, Ivan Dias e Sandrinho Dupan trazem um 4º ramo que chamam de forró MPB, da década de 1970. Artistas jovens influenciados pelo forró tradicional e ousadia próprias da idade misturaram o forró com as tendências musicais da época, resgatando o gênero para o cenário artístico e para os holofotes da mídia. Já na década seguinte, de 1980, o forró novamente perderia espaço para a música estrangeira e suas variáveis nacionais, como rock, baladas românticas, música brega e lambada, basicamente fenômenos de mídia e seus espectros seletivos. Segundo os autores, os bons ficaram, os maus passaram e os antigos hibernaram outra vez. Com essas influências, escreve-se um novo capítulo na história do forró, com o surgimento de grandes bandas com seus pragmatismos estéticos e parafernálias sonoras. Os autores citam que entre variadas e controversas denominações, moderno, eletrônico, estilizado, de plástico, etc., servem para caracterizar o caminho adotado por grupos contemporâneos que, desgarrados do ramo tradicional do forró, traçaram uma linha que, temática, musical e ritmicamente falando, não tem mais qualquer ligação com os ritmos do estilo original. Caracteriza-se pela formação de bandas com muitos músicos em cima do palco, arranjos modernos, instrumentos elétricos, mais de um vocalista, dançarinas e dançarinos sensuais, sistema próprio de gravação de discos e domínio comercial das rádios, tendência que quase sufocou totalmente o forró tradicional. Com o som dessas bandas circulando pelo Nordeste, o forró tradicional praticamente saiu de cena, e as casas noturnas dedicadas ao segmento praticamente fecharam todas. Segundo os autores, um lampejo de resistência surgiria no final dos anos 90, início dos anos 2000, no Sudeste brasileiro com a febre do forró universitário. Forró universitário, anos 2000. Com o forró tradicional sendo tocado em festas underground da cena universitária do Sudeste brasileiro, alguns trios saem do ostracismo e passam a tocar nesses encontros, surgindo um ambiente social e artístico propício para a dança e a música, permitindo o surgimento de novas bandas que misturam o antigo com as tendências da ocasião, adotando roupagens e temáticas jovens. Estilo próximo ao original, porém com uma abordagem urbana. Alinhado com um momento efervescente da música, o forró universitário conseguiu ser alçado às exposições televisivas e seria um dos últimos produtos de mídia comercialmente impulsionados pelas gravadoras, que sucumbiriam pouco tempo depois em decorrência da facilidade de copiar e compartilhar músicas surgida com o advento da tecnologia digital.
Em seu blog, Aldemário Coelho reforça as citações anteriores, trazendo que em meados da década de 40 surgiu no Nordeste brasileiro o famoso forró pé de serra, que a principal característica é ter como fonte de inspiração o universo rural sertanejo, que normalmente é tocado por trios de sanfona, triângulo e zabumba. Segundo ele, a maioria das danças tem passos básicos e variações simples, entre elas o giro simples da dama, que no Brasil o forró pé de serra é representado por vários artistas, podendo citar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Genival Lacerda e o próprio Aldemário Coelho. Sobre o forró universitário, o artista reforça que surgiu entre as décadas de 90 e 2000, quando jovens do sul do nosso país começaram a tocar e a dançar o forró pé de serra com coreografias diferentes das até então conhecidas. Reforça também que os novos estilos tinham influência do samba, do rock and roll, do reggae e do funk. Segundo ele, na dança, as influências que o forró universitário recebeu foram responsáveis por introduzir novos passos, como giros mais complexos, e que neles são dançadas 3 das principais danças que constituem o forró pé de serra, como o baião, o shot e o chachado, menos frequente como citado anteriormente. Que na música foram incorporados instrumentos como violão, contrabaixo e percussão, e que bandas como Forró Sacana, Fala Mansa e Rastapé animam as festas pelo Brasil afora. E sobre o forró eletrônico, ele concorda que nasceu na década de 90, possui linguagem estilizada e visual chamativo, utiliza instrumentos eletrônicos como guitarra, contrabaixo e especialmente o órgão eletrônico, que substituiu a sanfona. Segundo ele, a dança é mais sofisticada, não possuindo mais os passos pequenos como nos forrós antes citados. E entre as bandas traz Mastruz com Leite, Magníficos e Calcinha Preta. Depois dessa viagem, citando algumas fontes que você pode pesquisar aí mesmo na internet, em que respondemos a algumas perguntas: o que é o forró? Qual é a etimologia da palavra? O que é o forró pé de serra, forró universitário e o chamado forró eletrônico? Eu te pergunto, por que é importante para você, professor ou professora, conhecer um pouco sobre a história do forró? Para responder, vou citar Dari do 2002. O corpo é expressão da cultura. Gestos e movimentos são criados e recriados pela cultura, passíveis de serem transmitidos através das gerações e imbuídos de significados. Para professores e professoras e aspirantes a professores e professoras, é fundamental ampliar os conhecimentos e não só conhecer sobre os passos de dança. É claro que não devemos ficar palestrando em uma aula, mas conhecer aspectos essenciais sobre a história, o fenômeno cultural, a música, as danças, nos ajuda a entender melhor como estamos inseridos nesse contexto. E inserir nas aulas pequenas pitadas de conhecimentos gerais desse balaio cultural enriquece muito a sua entrega e conecta melhor os alunos, não só com a dança, mas com aspectos fundamentais dessa cultura maior na qual todos nós estamos inseridos. E como você deve organizar os conhecimentos, compartilhar e aguçar a curiosidade dos seus alunos. Em minhas aulas regulares e turmas do curso de capacitação em forró, logo após a fundamental dinâmica de integração, eu provoco: então vocês estão aqui para aprender a dançar forró. Mas por que vocês querem aprender a dançar forró? Por favor, me respondam. Essa pergunta é muito importante e estratégica porque ela conecta emocionalmente os nossos alunos com os reais motivos deles estarem em nossas aulas. Mesmo que eles não digam a verdade escondida por trás de respostas como para me divertir, para desestressar, etc. Lembre-se, ninguém vai dizer eu estou aqui porque estou carente e sinto falta de amigos. Mas nós, como professores e professoras, precisamos estar atentos e fazer uma leitura profunda e mais precisa, aluno por aluno. Depois de ouvir alguns porquês geralmente superficiais, observando bem para tentar captar as reais motivações ocultas, eu pergunto: bom, mas se vamos aprender a dançar forró, então me respondam, o que é forró? Deixo eles falarem e vou elogiando cada participação, mostrando que a ideia é cada um trazer a sua contribuição e juntos construirmos o entendimento. Depois de ouvi-los e elogiar cada participação, geralmente eu digo: sim, o forró é tudo isso que vocês disseram e muito mais. É uma cultura gigantesca, mas hoje vamos ficar com uma definição muito simples. O forró é uma festa popular com música nordestina. Em seguida eu pergunto: e quais são os principais ritmos constituintes dessa festa popular chamada forró? Deixo eles participarem e geralmente eles respondem shot, baião, arrasta-pé, coco, chachado, com menos frequência forró e raramente citam o rojão.
Depois de ouvi-los e elogiar cada participação, se necessário eu completo e digo que vamos nos concentrar no shot, baião e arrastapé. Em geral, nessa parte da aula eu levo apenas 5 minutos. Será que alguém acha que não é importante conhecer a história do forró? Se alguém pensa que esse conhecimento não é importante, sobretudo, não é importante estimular os alunos a conhecerem também, provavelmente aprendeu apenas passos, acha que dança bem, que isso é suficiente, que aprendeu assim, que seu professor continua seguindo assim, etc. Mas eu afirmo que não estudar e não conhecer pelo menos o básico sobre a história dessa rica cultura é preferir viver na superficialidade e perder a oportunidade de se tornar um professor, uma professora que transforma e instiga seus alunos a quererem sempre mais. Alunos de professores e professoras que baseiam suas aulas apenas em passos, que são limitados de conhecimentos. Esses alunos não se lembrarão desses professores por muito tempo. E se lembrarem, saberão que não fizeram grande diferença em suas vidas. Pergunte-se que tipo de professor ou professora você quer se tornar. E onde eu vejo que os professores mais erram quando os alunos perguntam para eles o que é o forró. Já vi muitos professores equivocadamente responderem de forma superficial: forró é for all, para todos. Mas notem que a pergunta aqui não se refere à origem da palavra, mas sim ao forró enquanto cultura popular genuinamente brasileira. E qual o melhor momento para começar? Agora mesmo. Se você se dedicar a partir de hoje apenas 15 minutos por dia de leitura a algum artigo, algum estudo sério sobre o forró, em poucos dias já começará a se sentir mais confiante para responder aos questionamentos mais frequentes dos alunos em aula. Professores, não devemos ter vergonha de não conhecermos diversos aspectos sobre a cultura geral do forró, até porque, como dito antes, ela é tão vasta e seus agentes continuarão produzindo tantos novos conhecimentos que é impossível saber tudo. Mas se é para termos vergonha de alguma coisa, que tenhamos vergonha de não estudar a cultura que dizemos amar e que decidimos ensinar através do forró dança. Por fim, preciso dizer que o site forropatrimôniocultural.art.br é uma plataforma interativa e lá você encontra o mapa do forró, que tem por objetivo registrar e integrar profissionais e espaços que se dedicam à cultura forrozeira em todos os cantos do Brasil. Isso irá facilitar e potencializar as ações coletivas tanto na organização de eventos quanto na mobilização institucional para defender ações de salvaguarda desse patrimônio gigantesco. Então, entre no site, clique no mapa, cadastre-se e principalmente atenda ao chamado do forró. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no Facebook, Instagram e YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no Instagram, @professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma.